Nesse treinamento, a gente vai revisar o protocolo de prevenção à pneumonia associada à ventilação mecânica. O roteiro do treinamento passa por entender o conceito e o impacto da pneumonia associada à ventilação mecânica, na sequência, entender como é feito o diagnóstico e o tratamento, e então, revisar os passos para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Conceito: é uma pneumonia que é diagnosticada num paciente que tem 48 horas ou mais de tempo de ventilação mecânica invasiva, aqueles pacientes que são intubados ou traqueostomizados e estão em ventilação mecânica. Como é que ela acontece? Nessa figura a gente vê um paciente intubado, com um tubo colocado então na via aérea, com balonete insuflado, e algumas setas amarelas e setas laranjas, que representam a migração de bactérias do trato respiratório superior em amarelo e do trato digestivo em verde. Quando a gente olha aqui na parte vermelha, a gente tem o balonete do tubo inflado, ali vedando a via aérea para não haver escape aéreo, mas por sua vez essa vedação também impede a entrada da secreção do trato respiratório superior e eventualmente o conteúdo do refluxo gastroesofágico, impede que esse conteúdo acabe acessando a via aérea inferior e consequentemente levando à pneumonia. Mas a proliferação de bactérias ela vai acontecer ao natural, como em qualquer pessoa. Né? No paciente intubado, ele tende ao acúmulo de secreção na via aérea superior e à sujosidade, a proliferação de bactérias na via aérea, incluindo boca e nariz. Essas bactérias, representadas nas setas em amarelo, vão acabar formando um biofilme sobre o tubo, né, e migrando por esse tubo até junto ao balonete. Da mesma forma, as bactérias em verde ali, que vêm do esôfago, vão migrar e também vão acessar a parte imediatamente anterior ao trato respiratório inferior junto ao balonete. Se houver, como mostra a seta ali, em azul, se houver uma diminuição da pressão do balonete, esse conteúdo acessa a via aérea inferior e, havendo proliferação bacteriana, provoca a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então a gente já consegue ver aqui que algumas medidas são capazes de prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Uma é a higiene oral do paciente e nasal, aspirando conteúdos de acúmulo de secreção, e a higiene com antisséptico bucal. A outra é elevar a cabeceira do paciente para que ele não tenha refluxo do conteúdo gastroesofágico para o trato respiratório superior. E a última, então, é mantendo a pressão do balonete adequada para que não ocorra diminuição dessa pressão e acesso de bactérias no trato respiratório inferior. O impacto da pneumonia associada à ventilação mecânica. Os pacientes nos primeiros 5 dias de ventilação mecânica têm aproximadamente 3% de risco de desenvolver essa infecção, somando-se a partir do sexto dia 2% de risco a mais a cada dia subsequente de ventilação. Essa infecção ela tem aproximadamente 33% de risco, ou seja, 33% dos pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica vão morrer em decorrência dessa infecção. Não é uma mortalidade expressiva, é bem alta. E ela está associada a um aumento de 12 dias ou mais do tempo de internação nos pacientes críticos. Né? E existe também um custo associado a ela, que é estimado em várias cortes, algumas delas chegando a $40.000 por episódio de pneumonia associada à ventilação mecânica. O preço em dólar é interessante para a gestão da UTI, em função da maior parte dos insumos que a gente usa no cuidado do paciente crítico ainda necessitarem de importação e serem cotados em dólar. O diagnóstico, então. Para fazer o diagnóstico, eu preciso suspeitar. A suspeita vem quando tem um paciente que tem ventilação mecânica há pelo menos 2 dias ou mais, que abre um quadro de febre novo, com leucocitose, ou seja, aumento de contagem de células de defesa e elevação da proteína C reativa, que não é o PCR para pesquisa viral do Covid, por exemplo, é uma proteína que marca infecção. E, por último ainda, a modificação do aspecto e da quantidade da secreção traqueal. Então, o paciente vinha com pouca secreção
daqui a um pouco passa a ter mais secreção na aspiração do tubo, ela passa a assumir um aspecto purulento. Bom, com esses dados a gente suspeita a conduta é solicitar uma imagem pulmonar, a mais fácil e prática é o raio-x de tórax, mas pode ser também a tomografia de tórax e a cultura da secreção traqueal. O raio-x de tórax vai mostrar, ou a tomografia, uma consolidação nova. Então o paciente tem um raio-x com um pulmão que possivelmente vai ter outras alterações, mas a gente encontra uma consolidação, essa área branca no novo raio-x que antes não existia, ou seja, é alguma coisa que surgiu agora, junto com aquela alteração clínica toda de secreção, febre, leucocitose que a gente viu. E a cultura da secreção traqueal vai mostrar um crescimento de uma bactéria característica de infecção respiratória, com um crescimento significativo, que significa ter mais que 10 na 5 unidades formadoras de colônia por ml. Valores inferiores a 10 na 5 sugerem apenas contaminação do trato respiratório e não infecção. Entretanto, para fazer o diagnóstico de PAV, de pneumonia associada à ventilação mecânica completo, a gente vai levar tempo até essa cultura da secreção traqueal crescer. Mas como é uma infecção grave em um paciente crítico, a gente precisa iniciar tratamento antimicrobiano precoce. Então, scores, por exemplo, o CIPIS, auxiliam a corroborar ou a afastar o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica através da aplicação de critérios objetivos. Ele é um score que atribui pontuação à temperatura, à contagem de células de leucócitos, ao aspecto da secreção traqueal, à dificuldade de oxigenação, ao padrão da imagem pulmonar e ainda, quando a cultura estiver pronta, o crescimento de bactéria patogênica em cultura. A soma desses pontos vai levar a um score alto ou baixo, auxiliando o médico intensivista a iniciar antibiótico precoce ou aguardar a evolução se houver pouco risco de se tratar de uma pneumonia associada à ventilação mecânica para não expor um paciente a antibiótico de forma desnecessária. Mas, por outro lado, iniciar o antibiótico precoce se o paciente tem risco de ter pneumonia associada à ventilação mecânica, porque se não tratado, isso vai levar a um desfecho ruim para o paciente. O tratamento é feito com antimicrobiano empírico no primeiro momento, até o crescimento em cultura, suporte ventilatório, não é o momento de estubar um paciente quando é feito um diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica, porque ele tem um processo inflamatório novo no pulmão, isso vai imprimir um risco alto de falha de extubação, manejo de disfunções associadas à infecção, por exemplo, choque, falência renal, ajuste de antimicrobianos conforme cultura e pesquisa de complicações. Por exemplo, empiema, que vão acontecer numa pneumonia não associada à ventilação mecânica ou associada à ventilação mecânica. Empiema, abscesso ou mesmo síndrome da angústia respiratória do adulto, a SARA, só que por uma causa bacteriana e não como a gente está vendo nesse momento, SARA associada à pneumonia viral. Chegamos então na prevenção. A gente já viu pela figura inicial, lá para entender o conceito, que a prevenção é feita muito em cima de medidas mecânicas, de não deixar a bactéria proliferar no trato respiratório superior. Bom, o primeiro ponto é expor o paciente ao menor tempo de ventilação mecânica possível, ou seja, estubar quando já tiver resolvido o problema e não ficar submetendo ele ao ventilador mecânico de forma desnecessária. Higiene oral e dentária, conforme colocado no cuidado de rotineiro da enfermagem. Elevação da cabeceira a 45 graus. Monitorar e ajustar a pressão do balonete uma vez por turno. E, finalmente, remoção de focos sépticos dentários, necessitando para isso o suporte da odontologia. Vamos ver a primeira medida, expor o paciente ao menor tempo de ventilação mecânica possível. Como se faz isso? Avaliando a possibilidade de pausa de sedação diariamente, não atrasando a pausa de sedação do paciente em ventilação mecânica quando ela pode ser feita,
ter um protocolo de desmame em que a fisioterapia possa conduzir e auxiliar o desmame junto com o médico intensivista, e ainda um round diário com equipe especializada. Por quê? A gente não tem medidas 100% acuradas para definir o melhor momento de pausa de sedação e o melhor momento de extubação do paciente. Por isso, a impressão clínica e a experiência com o paciente grave é importante na determinação desses momentos. A higiene oral diária como rotina do cuidado de enfermagem. A higiene oral é feita com uma pinça anel, para que não ocorra que não faça lesão na boca do paciente, né? Gaze e um antisséptico bucal. Ela deve ser feita também com auxílio de escova dentária, se necessário, e não exime a aspiração rotineira de secreção que acumula no trato respiratório superior, que é feito pela aspiração nasal, seguida da aspiração oral. A prevenção ainda tem que ser feita com a elevação da cabeceira a 45 graus, que vai impedir o refluxo de conteúdo gástrico para o trato respiratório superior e consequente proliferação bacteriana no trato respiratório superior. E esse cuidado de levar a cabeceira ele deve fazer parte de um checklist da enfermagem, né, para que sempre haja a posição em 45 graus, exceto se o paciente tiver alguma contraindicação. Pacientes em posição prona vão ficar na posição de Trendelenburg invertido, né, com a cabeça, o tórax acima da linha dos membros inferiores. Monitorar e ajustar a pressão do balonete uma vez por turno, pelo menos uma vez por turno. Esse ajuste pode ser feito com um cufômetro pronto, como esse aqui, em que já mostra uma escala visual qual é a pressão mínima ou máxima permitida de forma segura no balonete do paciente crítico, ou então um cufômetro artesanal, que é feito com seringa, uma torneira, né, de acesso vascular, e um manômetro de pressão de esfigmomanômetro. Independente do dispositivo que for utilizado, o importante é ter uma rotina de avaliação dessa pressão uma vez por turno e que todo mundo saiba qual é a faixa correta e mantenha isso e registre isso no fichite do paciente para a gente ter a segurança de que a pressão vem sendo colocada na faixa correta. Essa figura aqui representa a importância disso, já foi vista lá no quadro de conceitos, no início do treinamento. O balonete, se hipoinsuflado, ou seja, se ele esvaziar, porque naturalmente ele vai perdendo um pouco e a própria temperatura corporal, a temperatura do ar que está dentro do balonete, né, e a complacência dos tecidos em volta vão modificando e, consequentemente, a pressão do balonete tem que ser ajustada para que ele não fique nem hiperinsuflado nem hipoinsuflado. Se ele ficar hipoinsuflado, esse conteúdo que vai, mesmo com a higiene, mesmo com as demais medidas de prevenção, pode acumular junto ao balonete e no que ele desinsuflar, a secreção rica em bactéria vai acessar o trato respiratório inferior e fazer pneumonia associada à ventilação mecânica. Se esse balonete, por outro lado, estiver hiperinsuflado, ele vai provocar uma lesão isquêmica da traqueia, e isso pode levar à malácia e, consequentemente, um prognóstico ruim para o paciente. Mesmo sobrevivendo, ele vai precisar, muitas vezes, de plástica de traqueia, e isso, além de ter uma mortalidade muito alta, nos sobreviventes imprime uma qualidade de vida ruim no pós-UTI. Então, a pressão do balonete tem que ser mantida numa faixa segura. Se não houver um cufômetro com medida no próprio visor, para que todo mundo saiba qual é, a gente pode usar o cufômetro artesanal, mas sempre manter na faixa entre 20 a 40, para que não ocorra nem vazamento, né, e nem hiperinsuflação e lesão isquêmica da traqueia. Por último, então, uma vez identificado dentes sépticos no paciente, é importante uma avaliação da equipe da odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, visando a remoção de focos sépticos se eventualmente estiver indicado. O foco séptico num dente não passível de tratamento
pode levar além do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas também outros riscos de bacteremia e, consequente, outras infecções à distância, até mesmo endocardite. Finalmente, eu recomendo esse manual de leitura suplementar, que é Medicina Intensiva Consulta Rápida, para aprofundar os conhecimentos em pneumonia associada à ventilação mecânica e outros temas em terapia intensiva.